Para a nossa última palestra, a gente vai falar sobre neoplasias intracranianas, um caso clínico, na verdade, né? E a nossa palestrante é Elidia Zotelli. Ela se formou pela Universidade Anhembi Morumbi, fez residência e pós-graduação em clínica médica pela Unisa, possui especialização em neurologia veterinária e especialização em neurociências pelo HC, faz parte da diretoria da BEV, tem mestrado, está realizando, né, o doutorado? Lágrimas. A Elidia atualmente é coordenadora do setor de neurologia do Pet Care. Ela faz atendimento especializado nas unidades Jardins e Pacaembu. E ela também faz parte da equipe, né, do nosso serviço de ressonância magnética. E ela que montou a grade, gente, desse evento. Então, Eli, muito obrigada. Boa palestra. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Queria agradecer a presença de todos. É muito gostoso ver casa cheia para falar de neurologia num domingo de manhã, né? É um prazer. Eu fico muito orgulhosa de trabalhar com toda essa equipe incrível que vocês viram durante o dia, né? Nossa manhã. E eu acabei ficando para trazer um caso clínico para a gente discutir, porque aqui em São Paulo a gente está vendo uma ênfase aí muito grande em relação às craniotomias. A gente hoje já realiza esse tipo de serviço. E será que é indicado para todos os casos? Quando é indicado? Né? A ideia é a gente discutir um pouco sobre como a gente vai pensar nos diagnósticos diferenciais relacionados a neoplasias intracranianas. Eu tinha uma palestra um pouco mais curtinha e ganhei um pouco mais de espaço, mas eu vou tentar destrinchar um pouco mais, e aí a gente abre para perguntas também. Bem? Então, o caso clínico, assim, a gente atende bastante. Hoje, com a ênfase e a difusão da neuroimagem, a gente tem feito muitos diagnósticos de tumores cerebrais. Quando a gente atende um paciente de idade adulta para mais senil, convulsionando, infelizmente vai ser o principal diagnóstico diferencial. E nem precisa ser tão mais velho. Se a gente está falando de bulldogs, né, os cachorros braquicefálicos, os novos estudos demonstram que, infelizmente, independente da idade, o tumor cerebral vai ser um diagnóstico diferencial. Hoje, o bulldog francês, pelos últimos estudos, ele é o número 1 de tumores cerebrais. Então, essa semana mesmo, a nossa próxima craniotomia é um cachorro de 4 anos, um bulldog francês de 4 anos. Então, é algo muito frustrante. Eu sou mãe de 2 bulldogs franceses, então qualquer coisa que acontece, eu acho que já é alguma coisa muito do mal, né? Mas porque a literatura traz isso. Então, falando um pouco da Cherry, a Cherry é uma paciente muito querida, de uma família maravilhosa, né, que faz toda a diferença. É uma pitbull de 13 anos, fêmea castrada. Ela tinha comorbidades, como toda senhorinha, hepatopatia, uma pitbull sem mastocitoma não é uma pitbull, né? Já tinha tirado os mastostomas, feito químio, e aí com 13 anos ela começou com convulsões, crises epiléticas, tônico-clônicas, né? A gente viu na primeira aula aquela clássica mesmo, que a gente não tinha dúvidas. A clínica já tinha entrado com Gardenal, ela ficou muito sedada com o início do Gardenal, a tutora, por conta própria, reduziu a dose. A gente vai ver que isso acontece e tem um porquê de acontecer, né? Eles sedam mesmo mais. E a queixa principal, as crises, e tinha um pós-ictus muito importante. Né? Então, a gente tem que lembrar que a convulsão, a crise epilética, normalmente tem 3 fases muito clássicas. O pródromos, que é o comportamento antes, que pode acontecer até 24 horas antes da crise. Nem sempre a gente se toca muito do pródromos do paciente, mas a maioria das famílias que têm os entes como entes mesmo, né, eles entendem. Ficou mais ansioso, ele me procura antes. Né, e ela tinha... depois da convulsão, que era de duração de 2 minutos, ela tinha a maurose, então ela ficava com uma cegueira central durante algumas horas. Era uma cachorra muito boazinha, não tinha agressividade, mas pode acontecer só depois da crise, né? Logo depois da crise pode ter agressividade. E é uma preocupação, porque imagina uma pitbull que era boazinha e logo depois da crise fica agressiva. Isso é um problema. Né? Eu já tive casos muito tristes, assim, de labradores muito bonzinhos ficarem muito agressivos e machucarem muito alguém da família ou o contactante, e andava em círculos no pós-ictus dela.
Os medicamentos que ela tomava, então, ela tinha tirado o Gardenal por conta própria, o SAMI, o Irsacol e o colágeno tipo 2. No exame neurológico, né, que a gente teve uma aula com a doutora Aline, alerta, sem alteração de nervos cranianos, ela tinha uma fraqueza de membros pélvicos, o postural era reduzido nesses membros, né, sensibilidade em coluna, tóraco-lombar leve e aumento de reflexos patelares. Então, ela tinha um componente de medular e desconfigurou tudo minha palestra. Virginiana fica muito triste com isso. Sensibilidade nasal e resposta a ameaças normais. A Elídia está falando de um caso de neoplasia intracraniana, né? Porque é o relato que a gente vai trazer aqui. E o exame neurológico dela não tinha alteração, nem de sensibilidade nasal, nem resposta à ameaça, né? E nem trazendo, assim, tirando a crise epilética, eu não tinha nenhum outro fator que fizesse eu pensar em algo estrutural. Né? Mas, infelizmente, é comum. Né? Dependendo do tumor, e a gente vai ver que o tumor dela era em lobo frontal e em bulbo olfatório. Os tumores nessas regiões podem não alterar o exame neurológico. Então, a não alteração do exame neurológico, infelizmente, não quer dizer que não possa ter um tumor cerebral. E aí, atendi a Cherry é uma cachorra velha, ela tem várias comorbidades. Quais são os meus diagnósticos diferenciais? As crises convulsivas iniciaram agora, na fase senil. Vascular é uma opção? O que vocês acham? Uma pergunta importante. Quanto tempo faz que ela estava convulsionando, né? O vascular é uma opção quando o paciente teve a crise. É muito incomum a gente ter alterações vasculares, como um AVC só em parênquima e tálamo e córtex. Né? A gente vai ter uma predisposição muito maior para tronco encefálico e cerebelo, né? Mas pode acontecer. O que eu esperaria é que as crises não estivessem piorando, né? E que esse pós-ictus não fosse tão importante. Mas poderia ser um foco pós-AVC, ou, infelizmente, a gente não tem estudo ainda, mas os microsangramentos, que a gente não sabe se causam alguma coisa ou se não, né? Então, poderia ser um diagnóstico diferencial. Mas eu não esperaria porque estava piorando, segundo a tutora, mas ela também tinha tirado o medicamento que trata as crises. Inflamatórios e infecciosos. É comum a gente ter meningoencefalite nessa idade? Infelizmente não, mas a gente pega em alguns pacientes. Já peguei numa paciente de 15 anos, meningoencefalite de causa desconhecida. Mas é bem comum. Infeccioso, vacinação em dia, nenhuma alteração nos exames de sangue, mas o ideal é a gente pensar em outros diagnósticos diferenciais, sim, e, se fosse possível, coleta de líquor durante o procedimento da ressonância para fazer o diagnóstico de painel neurológico. Então, a gente avalia a imagem na hora, vê se é possível coletar o líquor, coleta o líquor e já faz esse painel neurológico, porque a sensibilidade para as doenças infecciosas no sistema nervoso vai ser maior pelo PCR do líquor. Se for possível, a gente coleta. Anomalias. Nasceu com uma condição e agora está demonstrando o sintoma somente agora? Não entra no diagnóstico diferencial. Metabólicas. Exame de hemograma, função renal, função hepática, tudo normal, nada que justificasse. Mas ela tinha uma hepatopatia. Hepatopatia para causar convulsão por uma encefalopatia hepática é menor, assim, os cachorros que têm a crise reativa, né, que a gente fala porque é uma resposta normal do cérebro a um problema anormal do fígado, né, por acúmulo de compostos amoniacais, é menor que 10%. Né? Então, tem que ter uma hepatopatia muito grave, aí ela teria outros sinais. Então, não entra no diagnóstico diferencial e ela já estava com todos os exames feitos. Coração também, tudo normal. Idiopáticas. Eu posso ter um paciente com uma epilepsia iniciar aos 13 anos de idade? Não. Primeiro que o Pitbull não é um cachorro que tem uma predisposição racial para isso. E segundo, que a idade dela é, no máximo, assim, dependendo da literatura, de 6 meses a 6 anos, e tem literatura que fala até 8 anos. Mas é bem incomum. Então, infelizmente, não era um diagnóstico diferencial para mim. Neoplásicas
é a principal. E as degenerativas, isso é importante. Um paciente com distúrbio cognitivo senil, que a gente coloca todas as demências dos cães no mesmo grupo, né? A gente chama de síndrome cognitiva do cão senil, mas provavelmente a gente tem vários tipos de demência. Ele pode convulsionar? Ele pode ter crise epilética? Atualmente a gente não aceita isso como uma verdade absoluta, né? Tem alguns estudos que mostram isso no gato, e são bem raros os casos, e são relatos, mas no cão não. Convulsão tônico-clônica causada por um processo de demência não é uma verdade nesse momento. Talvez isso mude, mas nesse momento é a minoria. Então, infelizmente, a gente pensou nos outros diagnósticos diferenciais, o mais comum vai ser o neoplásico. Então, estava piorando as crises, então, lembrar do nosso gráfico, a gente utiliza bastante, né? Estava piorando, normalmente é de caráter progressivo, mas nem sempre é. Pode ser uma crise. Esse bulldog de 4 anos que eu atendi essa semana, ele teve uma crise, e essa crise foi em cluster, né? Foram 2 crises no mesmo dia. E ele já tem um tumor bem grande no sistema nervoso. Então, infelizmente, pode ser de caráter progressivo, o tutor vê isso acontecendo, mas nem sempre vai ver, né? E tudo bem, dependendo da região, não é porque ele é negligente, não é nada disso. É porque tem pacientes que não vão demonstrar. A gente está falando de cachorro aqui, mas de gato, qual que é a alteração mais comum? Gato é comportamental, não é nem crise epilética, um tumor cerebral. Principal alteração no gato vai ser alteração comportamental. Então, vocalização noturna, não interagir tanto com o tutor. Então, pensando no nosso consenso internacional, eu tenho um paciente com crise epilética. O que eu vou triar? Então, a gente tria tudo. A gente tem graus de confiabilidade, isso é pela nossa força-tarefa, né? Então, o nível 3 seria o melhor para a epilepsia, né? Para a gente pensar nesse diagnóstico diferencial, mas que já não entrava. Mas eu uso para ver todas as outras alterações. Se eu não estou comendo bola, por exemplo, uma hipercalcemia que está causando, uma hipocalcemia, né? Ela pode ter o hipopara, secundário é um hiperadreno e ter crise. Então, não comam bola com a clínica, né? Porque a gente sempre tem que triar todas as etapas. Então, exame de sangue, eletrólitos, ácidos biliares. Se você achar pertinente, o consenso fala até de hormônios, né, da tireoide, enfim. Não é nossa prática, a gente vê bem pouco. Se tiver hipoglicemia, pensar em insulinoma, e aí triar para isso, e o PCR de agentes infecciosos. O nível 2 seria toda aquela lista, mais ressonância e líquor, e a confiabilidade nível 3, que seria melhor, é a ressonância, o líquor, os PCRs, todos os exames, e identificação de anormalidade no eletroencéfalo. O que mudaria, por exemplo, se a gente tivesse disponível eletroencéfalo? Talvez a gente tenha daqui a um tempo, mas é um exame que dá muito trabalho para fazer, a gente tem um aparelho e está treinando. É que no epilético, eu vou ter ondas bizarras. Então, o paciente nasceu com um caráter genético para convulsionar. Eu vou ter ondas bizarras nessa condução elétrica do cérebro em 60% dos pacientes naquele momento do exame. 40% não. E o que muda para quem tem tumor é que, normalmente, o foco sai da onde o tumor está. Então, ele ajuda um pouco a neurolocalizar. Mas também não é um exame que vai justificar ser feito para neurolocalizar, porque você tem o exame neurológico e você tem a ressonância. Tudo bem? Quando a gente tem que insistir na ressonância, né? O nosso consenso fala, não é verdade absoluta fazer ressonância para todos os nossos pacientes. Eu, Elídia, trabalho numa bolha. Eu atendo tutores que fazem ressonâncias, vão ver das craniotomias, tem paciente que tem 5 ressonâncias. Fez ressonância para diagnóstico, fez pós-craniotomia, fez pós-radioterapia e acompanhamento da radioterapia. Então, eu tenho pacientes que têm essa possibilidade, mas não é uma verdade absoluta para todo mundo. E está tudo bem, a gente tem que saber trabalhar. Então, o que eles indicam? Para todos, se você tem um paciente que não tem raça predisposta para ser epilético, nem idade, insistam no exame de imagem. Então, quem tem predisposição racial? Cocker,
o que está voltando, né? Eu acho bonito qualquer barulhidão. O Cocker, o Lhasa, o Husky, o Setter, o Dash, né? O Poodle, que entra em todas as listas possíveis, né? E está voltando também, né? Mas, por exemplo, o Shih Tzu não entra. Os braquicefálicos, de modo assim, muito difícil a gente ter braquicefálicos epiléticos. Infelizmente, nós temos, e vem para o neurologista porque eles são os mais refratários do mundo. Assim, Bulldog, quando é epilético, é muito refratário. American Bully, né? Beagle é muito refratário, Border Collie. Mas esses pacientes que não estão respondendo à terapia, que estão piorando, é esse cara que a gente tem que insistir mais. O ideal seria fazer para todos, mas a gente sabe que não é uma verdadeira absoluta para todo mundo. E que fogem do que é esperado de uma epilepsia. A Cherry não tem idade, não tem raça, está piorando, né? Sedou muito com o uso do Gardenal, mesmo numa subdose. Então, é uma paciente que a gente vai insistir na possibilidade de ressonância. Então, a gente fez a ressonância da Cherry e ela tem, né? Ela tinha uma lesão extraaxial compatível com neoplasia. Aí eles falam, provavelmente, um meningioma, né? Mas é um pouco complicado a gente falar nisso. Localizada na região de bulbo olfatório, por isso eu não tinha alteração do exame neurológico. E moderado efeito massa e leve edema perilesional. Então, a gente vê aqui, né? E todos os cortes mostrando a neoplasia. Aí sentei com uma tutora, né? Não é uma notícia fácil de dar, por mais que a gente converse no primeiro momento de todos os diagnósticos diferenciais e prepare essa família, na hora que eles veem a imagem, às vezes eles já leem um laudo, né? E já liga para você. É muito difícil. Vou botar água. E aí, o que a gente vai discutir? A Cherry tem um tumor, ela está em um estado geral muito bom, né? Todos os outros sistemas estão bons. É um tumor que parece trazer informação de extraaxial, então crescendo de fora para dentro. Está pequeno ainda, ela não tem tantas alterações. O que eu tenho na literatura para isso? Como que eu vou respaldar as minhas indicações? E aqui tudo que a gente vai falar é baseado em medicina de evidências. Então, quem são as neoplasias, né, intracranianas dos cães? A gente tem vários tipos, a incidência maior nos dolicefálicos vai ser sempre o meningioma. Ele é o tumor mais comum, tanto para cão como para gato. Mas na minha prática não é o mais comum de gato. Infelizmente, a gente ainda tem muito gato com FeLV no Brasil, né? Então, a gente atende muito ainda linfoma. Não é, acho que na verdadeira absoluta até é um levantamento legal para a gente fazer. Que a gente está pensando nas coisas para levar para o congresso. Tecido parenquimatoso, neurônios e células da glia, né, os gliomas. Esses são os mais comuns nos bulldogs, né, e nos boxers. Tecido de revestimento, meninges e células ependimárias. O ependimoma e o meningioma, que tem vários tipos. Eu tenho meningiomas de alto grau, que se proliferam mais rápido, mesmo sendo benigno. Notem que esses tumores, eles são considerados benignos. Eles não fazem, dificilmente, assim, não tem nenhum estudo que mostra que esses tumores primários que crescem do cérebro fazem metástase em outros órgãos. Eles vão fazer metástase numa porcentagem baixa dentro do sistema nervoso. Então, já peguei meningioma fazendo metástase, mesmo o meningioma de baixo grau, com imunistoquímica com K67 super baixo, já com 3 meses depois da ressonância, a gente vê metástase às vezes, mesmo sendo baixo grau. Né? Tem verdades absolutas muito difíceis da gente lidar. Né? Elementos vasculares, eles falam que múltiplos, em 17% dos gatos a gente pode ter. No cão, a gente não tem esse dado. Elementos vasculares, aí, do tumor de plexo coroide, papiloma e carcinoma, e os outros, né, linfossarcoma, os neuroendócrinos. E quais são as características?
em geral, provocam efeito de massa, eles estão numa área nobre, e esse efeito de massa, essa inflamação, que vai gerar um sinal clínico. Vou sair para vocês tirarem foto, mas eu mando para vocês. Metade das massas ocupam mais de uma região anatômica, então a gente pode ter uma síndrome multifocal no exame neurológico causado por uma neoplasia grande. Pode acontecer. Né? Ainda bem, não é uma coisa muito comum. Mas eu já peguei pacientes assim com tumores que eu falo, meu Deus, como ele anda, como ele come. É impressionante. Causas incertas, né? Distribuição mais comum em cérebro, córtex e tálamo, do que em tronco e cerebelo. Ainda bem, porque o prognóstico em tronco, até para a gente pensar em uma neurocirurgia, é muito pior. Mais comum nos dolicefálicos, os meningiomas, e nos braquicefálicos, os gliomas e as alterações na hipófise, que também são uma incógnita. Então, as manifestações clínicas vão depender de qual região que está acometida. É neurolocalização. Né? Lembrem-se que o exame neurológico pode ser normal. Sinais específicos, né? Olha só, nos gatos, a alteração comportamental vai ser mais comum. Nos cães, as crises epiléticas, né, são as causas mais comuns. E aí, falando propriamente um pouco do meningioma, infelizmente, assim, nossa, é um tumor que você está falando, é tão comum, a gente vai ver os estudos, eles são tão velhos. É tão triste, né? A gente tem poucos levantamentos clínicos de meningioma, glioma, comparando o tratamento. O N ainda é muito pequeno para a gente comparar. Eu tenho um slide aqui que a gente fala de sobrevida com radioterapia, sobrevida com radioterapia e cirurgia, mas são todos baseados em estudos com Ns baixos e, às vezes, relatos de caso. Né? Então, isso tudo a gente tem que conversar com o nosso tutor. O que a gente sabe é que, no cão, o meningioma ele tem um aspecto mais infiltrativo. Então, se eu estou falando de massas grandes, provavelmente eu não vou conseguir tirar toda essa massa. Né? No gato, já não. É impressionante. Já vi craniocirurgia, neurocirurgia de gato, em que o problema maior foi abrir a calota craniana. Depois, juro para vocês, 1 minuto, assim, saiu como uma rolha e fechou. Foi assim, nossa, dá até vontade de ser neurocirurgião, mas aí passa, né? A Aline quer ser, a Aline vai ser neurocirurgião, né? Mas não é tão fácil assim no cão. E depende da região também, né? Então, idade nos gatos mais jovens com mucopolissacaridose, a idade média dos gatos, 12 anos, nos cães, 9, né? Mas, assim, levantamentos, meningioma mais comum em fêmeas e nos gatos machos, mas ainda trucado. Crises epiléticas, sinal mais comum. No gato vai ser alterações comportamentais. Qual que é a origem? A origem é a meninge. Né? O problema é que, Elidia, esse caso aqui está crescendo aqui, né? Em fossa rostral. Que bom, que dá para tirar. Mas se crescer em dorsal, atualmente a gente não tem um método com neuroendoscópio padronizado para fazer esse tipo de cirurgia e abordagem. O acesso cirúrgico é bem difícil. Né? Então, se estiver crescendo em fossa caudal, vai ser mais difícil da gente pensar em cirurgia, mesmo sendo demonstrado que possivelmente é um meningioma, todos esses fatores. Então, quando está crescendo aqui fora, né, entre a calota e a meninge, é mais fácil da gente pensar em cirurgia. Atualmente, né, o que a gente tem. Costumam ser fibróticos e benignos, mas não se infiltram no tecido cerebral, mas os fibróticos nos cães parecem ter mais perfil para fazer isso. E os múltiplos meningiomas, a gente só tem um dado em gato. Na localização, principalmente em fossa rostral, graças a Deus. E o diagnóstico efetivo é com histopatológico. Né? Não tem outra forma. A gente tem alguns marcadores. Normalmente, o Felipe pode falar com mais propriedade, né, Felipe? Qualquer coisa você me corrige. Mas, normalmente, eles captam muito contraste, os meningiomas, eles fazem mais efeito de massa, né? E eles parecem ser mais externos, né? Não intra, dependendo da localização. O que a gente tem em relação à revisão de tratamentos? Né? Gatos.
Linfoma é o mais comum, né? Sobrevida. Quando a gente fala de mais comum, não. Os gatos com a sobrevida pior vão ter linfoma, né? A sobrevida de 36 a 58 meses, quando é meningioma. No cão, sobrevida de 7 meses, né? Só com cirurgia. E cirurgia e rádio, a gente tem 16 a 36 meses. Esse é o estudo que fez o levantamento. Né? Mas também com um N baixo, e é um estudo de 2015. A gente está falando de quase 10 anos, né, de diferença já. Sobrevida na cirurgia, mediana de 300 a 700 dias, com radioterapia, aqui é radioterapia, variável de 5 a 20 frações, depende muito, e a gente vai ver que o nosso protocolo aqui no Brasil, ele é baseado em massa tumoral. Né? Então, por quê? Porque eu não tenho, normalmente, o tutor, ou ele escolhe fazer a radioterapia direto, ou ele escolhe fazer a craniotomia. É muito difícil a gente conseguir os dois, mesmo onde a gente trabalha, né? Porque é um custo alto. Né? Então, a maior sobrevida que a gente tem no cão, mas é baseado em poucos casos, é fazer a cirurgia e fazer a radioterapia depois. Só que quando eu faço isso, eu tirar o tumor, eu não tenho mais tumor lá para ser irradiado. A ideia é irradiar as células que ficaram, porque a gente não tem como tirar com margem. Obrigada. Então, a gente irradia esse tecido normal, digamos assim. Então, a frequência vai ser menor e mais vezes. Então, isso também impacta no custo. O custo fica mais caro. Faz mais sessões de rádio. Então, se tem um tumor, em média vai fazer 10 sessões a 15 sessões. Se for tirou o tumor e vai fazer depois da cirurgia, em média 18 a 20 sessões. Né? Risco de necrose tardio pode acontecer. E parece que os meningiomas são mais sensíveis. Eu tive uma paciente, que eu sempre dou de exemplo, assim, ela tinha 18 anos com diagnóstico. Né? E para a tutora era muito importante tentar, e realmente o estado geral dessa paciente estava boa, mas ela não quis tentar a cirurgia, ela foi para a rádio somente. E essa paciente viveu até os 21. Né? Era uma vira-lata. O hiperadreno me ajudou nesse caso, bastante. Mas, putz, é uma sobrevida de 3 anos. Para quem achava que, é velhinho, né? E é muito comum, a gente atende as síndromes cognitivas, né? Aí você fala, vamos fazer a boca? Aí fala, está velhinho. Aí eu falo, a gente já está há 3 anos falando que ele está velhinho. Mas é normal, verdade. Então, outro estudo retrospectivo, 30 cães com ressonância confirmada, sem biópsia. Aí eles usaram glicocorticoide e rádio, e só glicocorticoide. Mas eles não tinham... a gente não sabe que tumor que é. Então, olha a diferença de sobrevida. Cara, no meu cachorro, que é o meu filho, isso aqui é muita diferença. Então, mais de 2 anos. Tratamento de suporte, né? O que a gente faz? O corticoide é uma das medicações que a gente vai usar. Eu uso em todos. No caso da Cherry, eu não usei. No caso da Cherry, eu usei só pós-cirúrgico, porque ela estava bem, ela não tinha sintoma. Né? As crises, eu voltei com o Gardenal. O que a gente sabe é que o fenobarbital pode sedar animais com formações rostrais, porque a gente perde um pouco da proteção, né? Sabe a barreira hematoencefálica? Então, pós-cirurgia, eles sedam com doses mínimas de Gardenal. E é importante eu avisar isso para o tutor, porque ele vai sentir. Estou falando de um cachorro de porte grande, mais ainda. Né? Uma coisa é você pegar o maltezinho no colo e levar. Outra coisa é você levar um pitbull. Isso aumenta também a expectativa de internação, porque não está andando. Então, são fatores que você tem que avaliar. Independente, né, de adotar a definitiva ou não, normalmente quando tem efeito de massa, sinais, a gente usa o corticoide, vai aumentando conforme demanda, acompanhando função renal, função hepática. Omeprazol e acetozolamida. Tem um estudo japonês que eles usaram omeprazol, acetozolamida, hidroxiureia para um meningioma, eles confirmaram o meningioma, e eles tiveram uma sobrevida de 1 ano só com esse tratamento. Qual que é a ideia? Diminuir pressão intracraniana, diminuindo produção de líquor. Né? Mas os estudos
com o omeprazol para diminuir pressão intracraniana, também tem estudo que fala que ajuda, tem estudo que fala que não. Então, a gente também não tem uma verdade absoluta sobre isso. Quando está em crise e pós-cirúrgico, a gente vai fazer, sim, o diurético osmótico. A gente utiliza muito manitol, intracirúrgico e pós. Anticonvulsivantes. Fenobarbital é um deles, que a gente mantém quando eles convulsionam. Mas, no caso da Cherie, eu tive que manter uma dose meio que subdose. E como que eu acompanhei isso? Com os níveis séricos. A gente foi fazendo os níveis séricos. E se ela tinha crise, eu tentava utilizar o levetiracetam injetável, que a gente tem agora, né, durante a UTI, em vez dos outros que sedavam mais ela, mas é o perfil da paciente. E esses são o que a gente tem de diagnósticos, e foi o que eu discuti com a tutora, né? Que poderia ser um meningioma, pelo tipo de imagem, e que está numa localização adequada para a gente pensar em cirurgia. Será que valeria a pena a gente pensar em cirurgia nesse caso? Então, a gente discutiu que sim, tá? Ela queria tentar. Então, ó, o que a gente tem baseado em poucos relatos de casos, tá? E alguns levantamentos que eu mostrei para vocês. Prednisona, o máximo que já conseguiu, só com o corticoide, 120 dias. Hidroxiureia e prednisona, a hidroxiureia, teoricamente, só funcionaria para meningiomas, né? Aí tem umas até 330 dias, mas baseado também em relatos de caso. Radioterapia, aí a gente tem uns Ns maiores, 150 a 300 dias, mas tem estudo que mostra até quase 700 dias. Cirurgia e químio, 2 meses. A maior que a gente tem realmente é a rádio e a cirurgia retirando esse tumor. Então, a Cherie foi para uma craniotomia. Sou péssima para gravar essas coisas, acho... É difícil, porque o acesso cirúrgico é muito difícil. A gente normalmente acompanha as nossas craniotomias, então o neurologista que faz acompanhamento acompanha. O pós-cirúrgico, quem faz é o neurologista junto com o neurocirurgião. O que a gente faz de preparo? Tempo de coagulação. Se o paciente tem, às vezes, no caso dela não precisou, mas às vezes até o tromboelastograma, né? A gente passa um catéter central antes da cirurgia, bolsa testada, porque essa região às vezes sangra bastante, né? Osso frontal aqui. Então a gente parte para uma cirurgia, um lobo frontal. Ela saiu, aqui o preparo. O acesso foi o transfrontal, a equipe foi o Ricardo Schmitz e o Rafael Bossi, a anestesia o Felipe Andrade, e acompanhamento foi feito por mim, pela equipe de UTI. Aqui é o acesso cirúrgico, eu odeio fotos disso, mas eu trouxe só uma, tá? Para você. Prometo. Eu acho cruento, mesmo sendo algo pequenininho. Aqui é um zoom que a gente já tirou a fossa, né? Tá bem aqui no fundo o acesso cirúrgico. Então, como que a gente utiliza? A gente tem lupas, né? E microscópio cirúrgico também auxilia bastante. Olha o tamanhozinho do desgraçado, é muito pequenininho, né? E aqui ela logo no pós, logo depois da retirada do tumor e indo para a UTI, que fica um lado da outra. Pode dar ok aqui? Ok, é ótimo, né? Passar o vídeo? Oi, tia, ela acordando, mas ela já não teve crise no pós, né? Isso aqui é ela 3 horas depois da cirurgia. Oi, tia, Então a gente tem uma ideia de que esse paciente vai ficar em coma, vai ter que ficar entubado, e é a minoria, né? Quando a cirurgia sangra muito, pode sangrar, pode ter isquemia, a gente tem que conversar sobre todos esses fatores. Normalmente, a gente indica que passe em consulta com o neurocirurgião também para tirar todas as dúvidas. Eu acompanho a consulta, né, com o Ricardo, que é o nosso neurocirurgião, para tirar todas as dúvidas junto com a tutora. Para a gente conversar sobre os prós e contras. Nem sempre é uma verdade absoluta para aquela família. E aqui ela é dia 18, tipo 3 dias depois. Pode passar. Olha, eu tô muito bem, normal, tá cicatrizando. Ela dizer... teve de complicação, ela teve uma crise pós, né? Foi feito anticonvulsivante, que atualmente a indicação é a gente fazer de primeira escolha o midazolam, né?
Mas ela não respondeu ao levetiracetam em V e alta em 48 horas. E é o que a gente vê na maioria dos casos. Por que a gente vê isso? Porque precisa ter indicação correta. Não dá, vocês notam que o tumor era pequeno, ele não tinha muita inflamação, essa paciente estava estável. Para os gliomas, o que a gente tem atualmente, né, esses tumores intra? É que se você não vai conseguir tirar pelo menos 80% da massa, não entra em cirurgia. Né? Essa é a recomendação, tanto na medicina humana como na veterinária. Você pode tentar e pensar em biopsiar para um diagnóstico, né? Mas tudo isso tem que ser conversado em relação às expectativas com esse tutor. Né? A gente fez um controle de hematócrito, porque realmente sangra um pouquinho, mas ela não precisou de transfusão, nada disso. E 3 dias após, ela estava em casa, plena, e faz acompanhamento, continua. Agora ela foi encaminhada para radioterapia, porque a tutora vai fazer radioterapia após. O que veio, né, no histopatológico? O que eu indico? Façam o histopatológico e já façam a imuno. Por quê? Porque o histopatológico... O que foi? Religião. Então, mas o histopatológico veio como? Veio assim, sugestivo de meningioma, mas não se descarta um sarcoma. Eu quase morri do coração. Falei, meu Deus, falei do prognóstico. Falei, não. Então, a gente sempre manda direto os dois. E, graças a Deus, ele foi compatível com meningioma. Tá? Mas sempre façam, porque, infelizmente, acontece raramente muito, só que não, de vir nessa dúvida, e aí a gente fechar só com a imunistoquímica. Então, eu indico fazer para todos. E aí o acompanhamento vai ser as crises e a parte neurológica comigo, a radioterapia com a equipe da rádio, a gente tem aqui no PetCare em São Paulo, e da América Latina é o melhor aparelho que a gente tem. Tem uma no Rio também, né? E o acompanhamento oncológico, que ela já tinha também, por causa dos mastos, enfim, ela faz um acompanhamento. Então, não é uma verdade absoluta para todos os pacientes. Tem massa que a gente não vai conseguir tirar, né? Tem massa que não vai ter indicação, mas hoje já é possível a gente pensar nessa possibilidade. Então, avaliar informações de neuroimagem, clínica, perfil da família, é muito importante. O que essa família espera de qualidade de vida. Às vezes, uma craniotomia para a família vai ser algo muito invasivo, e está tudo bem. O melhor tratamento sempre vem com um diagnóstico. Então, lembrem de quando insistir na neuroimagem. E isso só é possível falar hoje, eu até me emociono, porque os tutores acreditam no nosso trabalho. Né? E é muito maravilhoso ver ela bem, ver ela com qualidade de vida, correndo. Você não fala que ela tem um tumor cerebral. E é muito incrível fazer parte disso. Né? E agradeço a presença de todos esse domingão aí de neurologia. E obrigada mesmo. Muito obrigada, Eli. Dúvidas? A Carla está perguntando quantas craniotomias a gente já fez. Desde que a gente inaugurou o serviço de neurologia e neuroimagem, já foram 10. 10. A gente teve uma que teve que fazer descompressão, uma chihuahua deste tamanho, levou uma mordida e afundou o cérebro, né? Então, ela teve que passar por ela não estava melhorando. Então, em 12 horas, com piora, com tratamento clínico, a gente fez a craniotomia e descomprimiu, e os outros foram tumores. A Amanda está com um que deu sarcoma, mas está com uma sobrevida boa também. E esse que vai fazer, espero que seja meningioma no bulldog, mas não sei. Está mais para meningioma, mas quem sabe, né? Em relação ao uso do omeprazol para tentar diminuir a pressão intracraniana, você faz a dose terapêutica que usa para gastro também? Ou é uma dose mais alta? Então, pelos estudos, é que assim, não tem um padrão também sobre isso, mas todos os estudos foram com o uso de 5 a 10 miligramas. 5 a 10 miligramas quilo. Aí, em pacientes que a gente está no tudo ou nada, sinceramente, vai o 10, 2 vezes por dia, esse tipo de coisa. Mas, assim, falar para você que ajuda ou não, não tem nenhum estudo que bata o martelo que ajuda.
recentemente, assim, há uns anos atrás, saiu um em Beagles, avaliando saudáveis, diminuição de pressão intracraniana via oral, e eles não viram com via oral. Mas na prática a gente vê, às vezes, que os nossos hidrocefálicos eles melhorarem clinicamente. É uma coisa meio... Ainda não temos um estudo sobre, mas a gente usa pelo menos 5, se for muito grande. Mais alguém, gente? Oi, é só uma dúvida. Em específico, essa tua paciente, ela, depois da cirurgia, ela perdeu o olfato? Não, Não? não. Ah, É muito difícil isso acontecer, ainda bem, porque assim, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cão é ele perder o faro. Ele não come, ele não anda direito, ele perde a noção espacial, né? Então, infelizmente, nas síndromes cognitivas, às vezes a gente vê, né? Sabe quando a gente vê também? De uma forma muito bizarra, na SARDS. A SARDS, a síndrome de degeneração da retina, uma porcentagem de pacientes perde o olfato junto com a visão num período. E eles ficam muito maus, né? Mas no nosso paciente, normalmente a gente não vê. Não vê. Em todos esses acessos cirúrgicos que eu acompanhei, nenhum. Nem pós, né? Nem pós. Todos comeram loucamente. Logo depois, ainda bem. Porque normalmente, se não sente, eles não vão comer. Né? Para gato, isso deve ser também. Nas rinotraqueites, às vezes, eles param, porque eles não estão sentindo, né? Obrigada. Imagina. Quem mais, gente? Os taltos aqui. Opa. No caso dessa tua paciente, foi a tutora que suspendeu o Gardenal. Foi. E depois da cirurgia, hoje ela está usando o Gardenal? Usa Gardenal. É que a gente tem de recomendação. Também não tem uma padronização, tá? Ela usa Gardenal. Tenho colegas que tiram o Gardenal pós-craniotomia. Qual que é a recomendação, mais ou menos, dos professores? Se está sem crise... Nos 3 primeiros meses pós-cirurgia e seria o único foco, o tumor, e está bem controlado, você pode diminuir 20% da dose mensal. Né? Mas não tem um consenso sobre isso, assim, escrito para te respaldar. Tá. Né? Ela, nesse momento, está ainda, porque o que eu vejo muito é de ficar essa cicatriz. Não sair, assim. Tem paciente, controla muito mais. Mas ela ainda mantém crises esporádicas, né? Então, assim, depois de 3 meses da cirurgia, ela teve, a gente até repetiu a ressonância e não tinha nada, mas ela teve. É que no caso dela, ela toma o Charcol ainda, por causa da hepatopatia ou não? Não toma mais. Tá, obrigada. Que influencia, né? Mais alguém? Eli, mais uma vez, obrigada.